Boa tarde a todos, gente. Meu nome é Irdes, então, eu sou médico hematologista aqui no hospital, conheço praticamente a maioria de todo mundo. Vou falar hoje, na verdade, assim, me deram um desafio, né? Falar de DRM, que é doença residual mensurável, numa doença que é a leucemia mieloide aguda. Basicamente, eu vou falar um pouco do cenário em que a literatura se encontra hoje em dia em relação a esse tema. Então, para a gente falar um pouco de doença residual mensurável, a gente tem que lembrar alguns conceitos de leucemia mieloide aguda, né? A leucemia mieloide aguda, ela é o subtipo de leucemia aguda mais comum do adulto. A mediana de acometimento geralmente são pacientes de 68, uma mediana de 68 anos de idade. Quando a gente pensa numa população um pouco mais jovem, aí ela é particularmente muito rara, abaixo dos 45 anos de idade. E, ao longo dos anos, a gente reconheceu alguns fatores de risco para o desenvolvimento da leucemia mieloide aguda, como, por exemplo, exposição à radiação, exposição a produtos derivados de anéis benzeno, e também algumas falências medulares congênitas, como a própria anemia de Fanconi. Mas a grande maior parte das leucemias mieloides agudas, elas acontecem de uma maneira espontânea, sem um fator de risco reconhecido, que é o que a gente chama de LMA de novo. A LMA, ela é caracterizada por uma célula-tronco, né? Na verdade, assim, ela é uma célula hematopoética clonal e que ela perde a capacidade dela de sofrer uma maturação celular. Quando a gente olha aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem de uma medula, um mielograma normal, em que a gente tem maturação celular, a gente vai ter componente de séries vermelhas, a gente vai ter bastão, vai ter segmentado, então a gente tem uma maturação completa ali da medula. Já na leucemia mieloide aguda, essa célula tronco neoplásica, ela perde a capacidade de maturação e essa célula ela começa a acumular ali na medula, comprometendo a síntese de células. Então vai ter plaquetopenia, anemia, leucopenia, eventualmente leucocitose às custas dessa célula blástica, que é o que a gente vê aqui nessa segunda imagem. Isso também pode acontecer acúmulo dessa mesma célula em outros órgãos e tecidos e gerar um conjunto de sinais e sintomas que habitualmente a gente encontra no paciente com leucemia mieloide aguda. Apesar da doença ser uma doença potencialmente fatal, ao longo dos anos, assim, muito com a melhoria nossa do cuidado como equipe, nossa melhoria no cuidado de infecção, de manejo de toxicidade de tratamento, a gente consegue, hoje em dia, no diagnóstico, pegar todo mundo que teve diagnóstico de leucemia mieloide aguda, cerca de 80% desses pacientes, eles irão receber, todo mundo recebe ali um tratamento, e após esse sistema de tratamento, esse primeiro ciclo de quimioterapia, 80% dos pacientes, eles atingirão o que a gente chama de remissão morfológica, ou seja, um controle inicial da doença. E essa taxa de remissão que ela foi melhorando ao longo dos anos, junto com essa melhoria de cuidado, ele se refletiu muito numa melhor sobrevida desses pacientes. Lá na década de 70, talvez o diagnóstico de LMA ele era próximo de um diagnóstico, na verdade, de óbito. Já hoje em dia, as curvas de sobrevida elas melhoraram muito. Esse estudo aqui é um estudo do MD Anderson, que, claro, com todas as particularidades que o MD Anderson tem e os cuidados que eles têm, a gente observa que lá na década de 70, essa curva em azul, a gente tinha uma sobrevida global. Esse primeiro gráfico é para pacientes abaixo de 60 anos, que recebem quimioterapia intensa. A curva de sobrevida era em torno de 20%. Já depois disso, ali na década, já nos anos 2010, né, em rosinha, a gente já tem uma sobrevida bem maior, em torno aí de 60% para os pacientes em 5 anos. Isso não vai refletir muito na população idosa acima dos 60 anos. Muito, isso aqui é resultado da nossa dificuldade de tratar de maneira mais intensiva uma população que já tem comorbidade e outros complicadores de saúde. É, a leucemia, apesar dessas curvas todas e dessa alta taxa que a gente falou de remissão inicialmente com a quimioterapia, ela não é uma só doença. A LMA, ela é um conjunto de outras doenças, é um conjunto de leucemias que tem características desde manifestações clínicas até comportamento prognóstico distinto. E esse comportamento prognóstico distinto está relacionado à presença ou não de alterações moleculares e citogenéticas, e esses pacientes eles foram, ao longo dos anos, sendo reconhecidos e foram classificados nesse grupo europeu, que é o Europeu Leukimenet, mas a última classificação, na verdade, a atualização deles é de 2022, e eles dividem em três grandes grupos: pacientes com risco favorável, intermediário e adverso. Quanto pior o risco, menor as taxas de remissão, menor as taxas de sobrevida dos pacientes ao longo dos anos, que é o que mostra nesse gráfico, né? A gente tem pacientes de verde, são os pacientes com uma sobrevida melhor, paciente de baixo de risco favorável, e o risco adverso com uma resposta muito ruim. Então, independente desse tipo, a gente vai todos os pacientes que têm idade, performance, vai fazer um tratamento intensivo, objetivando o quê? Inicialmente uma remissão. Tá, mas o que é a remissão, né? A remissão também foi definida pela
European Leukemia Net, eles definem remissão como assim, a gente fez a quimioterapia, o paciente teve o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, recebe um ciclo de quimioterapia, a gente vai avaliar essa medula óssea desse paciente de novo. A remissão morfológica é quando a gente olha lá no esfregaço da lâmina e a gente conta quantas dessas células neoplásicas ainda sobrou nessa medula, a gente conta aí cerca de 500 células, e a gente tem que ter menos de 5% das células nucleadas dessa amostra, células blásticas. E aí a gente fala que teve remissão, junto com esses outros critérios aqui, que é a ausência de bastanete de Auer, que é uma alteração citológica que está presente, em grande maioria das vezes, a gente correlaciona ela com uma neoplasia mieloide, né? Pode acontecer em algumas situações esporádicas. A ausência de doença em outro sítio, o paciente, óbvio, não pode ter leucemia, por exemplo, infiltrando a pele e a medula está vazia, então continua tendo leucemia e o paciente já restaura a sua hematopoese completa. Apesar da gente ter essa 80% dos pacientes atingindo esse estágio de remissão, o que a gente percebeu ao longo dos anos? Se eu paro aqui, eu não faço mais nenhuma quimioterapia para esse paciente, invariavelmente todo mundo vai recair, todos os pacientes vão voltar a ter leucemia. Se eu não fizer nada depois, se eu não fizer uma quimioterapia de consolidação, uma quimioterapia ou um transplante de medula óssea, os pacientes vão voltar a ter leucemia uma hora no futuro, todos eles. E isso gera um insight, assim, um pensamento do tipo, será então que quando eu olho para essa morfologia, eu não consigo mensurar toda a doença residual que sobrou na medula? Será que o que eu estou olhando ali só não é suficiente? Eu preciso olhar, porque pensa, você tira um pedaço da amostra, você olhou uma amostra do mielograma, é uma pequena porção de sangue, mas tem que refletir a medula toda do organismo. Será que eu precisaria avaliar mais células para avaliar melhor isso? Será que eu tenho que ter um método melhor de procurar uma doença residual muito pequena, uma doença residual mensurável, capaz de identificar esses pacientes que têm maior risco de recair? E aí foi essa pergunta que fez com que surgisse a DRM, né, que é a doença residual mensurável, ou seja, vou procurar em milhões de células, em milhares de células e tentar identificar ainda uma célula leucêmica com o objetivo de prever recaída desses pacientes. E ao longo dos anos, assim, tiveram várias publicações de diversos métodos que poderia ter utilização para a identificação de DRM. Essa DRM ela pode ser feita tanto por mecanismos moleculares, quanto citometria de fluxo, ou qualquer uma desses outros. Cada um deles tem uma aplicabilidade variável, o biologia molecular ele é aplicável em 20 a 40%, eu vou explicar depois o porquê, e tem perfil de sensibilidade distinto. O que é a sensibilidade? É a capacidade dele de reconhecer essa célula cada vez num número maior de células analisadas. Então, por exemplo, se eu tenho a capacidade de reconhecer uma célula a cada 1 milhão de células analisadas, eu tenho uma capacidade de reconhecer um potencial aí de sensibilidade de 1 vezes 10 a menos 6, que é a maior sensibilidade que esses métodos podem oferecer, que inicialmente é por RT-PCR. Então, isso é o que esse gráfico é muito legal, um gráfico de um artigo da BMT, e ele mostra justamente isso, o quanto a gente é cego com o olho, olhando para a medula desse paciente pós-quimioterapia, o quanto que essa resposta, na verdade, ela pode ser aprofundada se a gente usar um método com muito mais sensibilidade. Então, por exemplo, aqui na linha vermelha é o que a gente vê. Pega lá a lâmina do paciente, mielograma, os meninos coletam lá o mielograma, a gente olha, está em remissão, remissão morfológica. Quando a gente quer saber se essa paciente ainda tem uma doença muito pequena, residual ainda, os métodos mais profundos de avaliação de resposta são o quê? Citometria de fluxo multiparamétrica, que é a nossa imunofenotipagem, o PCR, né, pode ser o real-time, ou o sequenciamento, que é o que a gente faz a avaliação da biologia molecular. Eles têm uma sensibilidade muito melhor, podendo chegar até a ordem de 10 a menos 6, para reconhecer ainda essa célula. E por que que a gente fica nesse, vamos ver se vale a pena investigar isso, se a gente tem que, para que que eu tenho que saber se meu paciente tem doença residual mensurável, né? Para LMC e para LLA, ninguém tem dúvida, é uma coisa muito clara. A LLA hoje em dia é guiado o tratamento baseado em DRM. A LMC a gente fica fazendo RQ-PCR e vai acompanhando, manejando o tratamento também baseado na DRM. Para LMA, as publicações iniciais começaram a mostrar também que a DRM tinha ali um impacto prognóstico no acompanhamento desse paciente. E aí, tudo isso acabou meio que se confirmando nessa primeira meta-análise aqui, que foi publicada na JAMA em 2020. É uma meta-análise que uniu 84 estudos e que ele observou que os pacientes, aqui é a sobrevida global e aqui é a sobrevida livre de doenças. Vou explicar o que é isso. O que é a sobrevida global? Avaliou quanto que esse paciente viveu a mais se ele tivesse uma DRM negativa. Ele, DRM negativa refletiu uma
uma maior sobrevida global, que foi em torno de 60%, enquanto os pacientes com DRM positivo em torno de 20% ao longo dos anos. Ou seja, a DRM ela teve impacto direto no prognóstico do ponto de vista de sobrevida global e, claro, reflete também uma sobrevida de recaída, né, que é livre de doença. Então, os pacientes com DRM negativa tiveram uma menor taxa de recaída, uma menor taxa de uma maior taxa de sobrevida livre de doença. E o que esse estudo mostrou foi que o fato de atingir uma DRM negativa mostrava que esses pacientes eles tinham uma redução do risco de morte em 64%. Ou seja, o fato dele atingir uma DRM negativa fazia com que ele morresse menos do que os pacientes com a DRM positiva. É claro que é uma meta-análise, é uma união de estudos, é uma análise de resultados. Então, todos os vieses daquele estudo vêm junto com a meta-análise. E não houve um padrão, uma padronização. Nem todos esses estudos fizeram avaliação por DRM por citometria de fluxo ou por biologia molecular, foi tudo meio misturado, mas no final das contas o que fica claro é que é importante fazer DRM porque DRM tem impacto prognóstico. E como é que a gente faz essa DRM, né? A DRM ela pode ser feita basicamente por três formas, na literatura que tem mais evidência, né? Que é a citometria de fluxo multiparamétrica, a nossa imunofenotipagem, a biologia molecular e o sequenciamento de nova geração, que é o NGS. Apesar de existir esses três métodos, de ter artigos publicados dos três métodos, a gente não tem uma padronização, não tem nenhum estudo que comparou os três métodos, então a gente não acaba que ainda é um grande desafio incorporar essa DRM na LMA, porque não são comparáveis e também não são padronizados. Cada um desses métodos tem vantagens e vai ter desvantagens. Dentro das vantagens, eu queria citar a citometria de fluxo, a maior facilidade de acesso. É muito comum centros de tratamento oncohematológico ter acesso à imunofenotipagem, mas nem todo centro tem acesso à biologia molecular. E é mais fácil ter acesso à citometria de fluxo. Além disso, a citometria de fluxo, ela necessita de uma expertise muito maior para poder, não só da equipe do laboratório, mas da equipe da coleta. Quem vai coletar tem que mandar uma boa amostra, ter uma qualidade de amostra, uma qualidade de padronização do serviço, tem todo um gasto também com recurso. E o PCR, ele é um método que ele é muito mais sensível, mas ele também não é para todo mundo, ele é restrito àquelas pessoas que possuem uma LMA com uma alteração citogenética molecular recorrente, porque senão você vai pesquisar uma alteração que não existe. Então, cada um tem vantagem e desvantagem, a gente vai falar um pouco de cada um deles. O primeiro é a DRM por citometria de fluxo, que é a imunofenotipagem. E como é que a gente procura por essa doença residual mensurável ali naquela amostra do paciente da medula óssea por citometria de fluxo? As recomendações atuais do Europeu Leuquimia Net é que a gente faça essa avaliação de duas formas, por uma combinação de dois métodos, que é o método da LAI, ou imunofenótipo associado à leucemia, e do DFN, que é o fenótipo diferente do normal. O que é isso, né? É o seguinte, todo paciente que chega com um diagnóstico de uma leucemia, aquela leucemia, assim como todas as células do nosso organismo, ela vai expressar na superfície dela marcadores de proteínas, que são marcadores de proteínas que são a característica daquela célula, o fenótipo daquela célula. Na leucemia, isso acontece em 90% dos pacientes. E esse fenótipo da célula leucêmica, ela é bem distinta da célula normal, porque ela vai expressar alguns marcadores que vão, por exemplo, ser marcadores aberrantes, como é o caso aqui nessa imagem mostrando o CD7. O CD7 é um marcador de linfóide, de tecido linfóide. A gente não espera que uma célula mieloide, que é a leucemia mieloide aguda, apresente marcador de linfóide. Se ela está expressando, é um marcador aberrante. A gente usa isso para identificar ali aquela célula. Olha, aquela célula que é um blasto, que é mieloide, que está expressando CD7, eu vou acompanhar ela ao longo do tratamento, porque ela provavelmente é a célula da leucemia. E se ela ainda está ali presente, eu tenho uma DRM positiva. O mesmo pode acontecer quando a gente tem uma sincronia da maturação. E que a gente tem? Isso aqui é uma célula tronco leucêmica. A célula tronco leucêmica vai ter marcador de maturidade. CD34, CDCF17, HLA-DR, mas a gente não espera que ele marca proteínas da superfície que são de célula madura, por exemplo, CD11B, que é um marcador monocítico maduro. Então, essa assincronia da maturação também é pesquisada. Então, se está presente até lá na frente, os pacientes estão mantendo a célula leucêmica até lá na frente. Pode ser também baixa expressão de marcadores esperados, como positivos, por exemplo, célula mieloide, a gente espera um CD33 positivo. Se está negativo, pô, está estranho, vamos acompanhar. E o mesmo para a hiperexpressão. HLA-DR, a gente espera uma expressão, a gente espera sim que essa célula imatura tenha HLA-DR, mas não
com esse potencial de expressão. Se está apresentando isso tudo, talvez a gente vai acompanhar isso no futuro da célula para ver se isso está acontecendo e acompanhando a evolução da doença. O grande problema da LAIP é porque a quimioterapia pode mudar isso aqui. Então, esse fenótipo ele pode se modificar ao longo do tratamento da leucemia. E aí a gente está procurando uma leucemia, não acha ela mais, o paciente recai e a gente fala assim, ué, mas eu estava procurando o LAIP, não achei mais, a doença estava controlada, a DRM estava negativa, mas o paciente recaiu. Por quê? Porque ele perdeu esse fenótipo por conta de quimioterapia. Então, hoje em dia, eles tendem a fazer a LAIP combinado com a DFN. A DFN é a pesquisa de um fenótipo que não é normal da medula. Como que eles têm tentado fazer isso? Procurando um fenótipo anormal na célula tronco leucêmica. A nossa célula tronco, a célula tronco leucêmica, ela expressa na superfície dela, por exemplo, CD34, né, de célula imatura, e expressa o CD38. Só que esse CD38 ele é expresso em baixa quantidade, que é o que eles chamam de CD38 LOL. Então, por exemplo, se a gente tem um fenótipo de uma célula blástica CD34 positiva e CD38 LOL, essa célula ela é diferente do normal. Vamos acompanhá-la até o final. Então, a recomendação é que esses dois métodos sejam combinados. E como é que eles fazem isso, então? Identificando, igual eu falei, os marcadores aberrantes. Não é normal célula mieloide expressar CD19, 2 a 56, se está expressando, porque é um marcador aberrante. Procurando por assincronia da maturação, procurando por hiperexpressão ou baixa expressão de marcadores. E aí a Europeoleuquimia.net recomenda que a gente faça esse painel que eu não vou ficar lendo. Mas são painéis que eles recomendam para o diagnóstico que te permite identificar esse LAIP e também acompanhar ele ao longo do tempo. Eles recomendam que no acompanhamento da DRM a gente tenha que cada amostra consiga agariar pelo menos 500 eventos, né, ali da amostra para a DRM, e eles vão definir até mesmo o gráfico que a gente vai analisar. Isso aqui é o que eu falei para vocês, que eles estão tentando fazer hoje em dia para aumentar a sensibilidade do método, que é procurar pela célula tronco leucêmica. E aí a gente vai acompanhando ela ao longo do tratamento. Outra realidade para a realização da DRM é por biologia molecular. Muito foi assim baseado nos estudos como esse daqui publicado na New England, que mostrou uma sensibilidade do método muito melhor do que a da imunofenotipagem até. Nessa população que apresentava mutações citogenéticas recorrentes, isso aqui se tornou o padrão ouro de avaliação do DRM, não a citometria de fluxo. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente pensa em leucemia mieloide aguda, aqui nesse artigo de seu aqui um gráfico, que a gente vê que mais de 60%, até 60%, entre 50%, depende da literatura, 50% a 60% desses pacientes eles vão ter cariótipo normal. Se ele tem cariótipo normal, eles não vão ter alterações moleculares recorrentes, eu não consigo procurar por uma alteração molecular. Então, nesses pacientes, a biologia molecular ela tem uma necessidade que não atende, né? Não é uma necessidade atendida pela biologia molecular. Ainda nesse estudo, o que ele mostrou? Que a DRM, por biologia molecular, olha só o impacto prognóstico. Pacientes que tinham DRM negativa viviam muito mais, tinham uma sobrevida global em 5 anos em torno de 73%, enquanto os pacientes com DRM positiva, apenas 24% estavam vivos em 5 anos. É claro que a DRM, igual eu falei, biologia molecular é interessante, porque ela mostra uma sensibilidade melhor, uma capacidade melhor de identificar a célula, mas não é para todo mundo, né? Ela é para paciente que tem alteração molecular recorrente. E quais são elas? NPM1, as CBFs leuquímias, né, que são a Discorbide Factor, que é a 821 e a inversão do 16, e para antiga M3, a leucemia promelocítica. Essas outras aqui são um pouco mais raras, LMA com BCR-ABL é igual da LMC, né? O DRM por sequenciamento de nova geração, que eu quero que fique é tipo assim, que existem hoje estudos mostrando sim impacto da DRM avaliada por NGS, principalmente no foco do FLT3, que é um foco hoje em dia da literatura, e que mostra que pacientes que tinham DRM positiva para FLT3, eles têm uma maior taxa de recidiva e uma menor curva de sobrevida global. O problema é que esse método, ele não é padronizado, o sequenciamento genético. Ele pode encontrar ainda no acompanhamento mutações clonais na medula que estão presentes às vezes em qualquer um de nós, mas que não corresponde à doença. Isso a gente chama de CHIP, que é uma hematopoiese clonal de sem significado clínico. Então, às vezes, na sequenciamento genético, o painel pega tudo. E aí você fica lá olhando assim e fala, será que aquilo ali contribui para a leucemia? Será que é doença residual ou não? Então, é um método que não é recomendável na prática clínica. Tá, então a gente tem biologia molecular, tem CBT de fluxo, como é que incorpora isso na clínica, né? Como é que eu uso isso?
Hoje em dia, a tendência da incorporação ela é muito envolvida com transplante de medula óssea alogênico. A DRM ela é utilizada como para criar estratégia ao longo do tratamento do paciente com LMA e evitar recidivas pós-transplante. O paciente que vai criar uma estratégia, por exemplo, um paciente que tem uma DRM positiva pós-transplante, a gente vai criar uma estratégia para evitar recaída, vai fazer agente hipometilante ou infusão de linfócito do doador. Então, ela tem sido muito utilizada nesse cenário. Serve também para monitorizar a doença pós-tratamento. Leucemia pramelocítica, tratamento dos pacientes receberam ateatro, por exemplo, no final do tratamento faz a biologia molecular para identificar se ainda tem ali a persistência do PML rara, o que vai reproduzir um risco maior de recaída. Hoje em dia tem uma coisa muito interessante que é a utilização da DRM como um marcador substituto de estudo clínico. O que que é isso? Se eu sei que o meu paciente ele vai estar com DRM positivo, ele vai recair, se eu tenho uma droga nova, que antigamente eu esperava há anos até ter uma sobrevida global distinta para eu incorporar essa droga nova na utilização, no dia a dia, no tratamento desses pacientes, talvez eu possa agora medir mais precoce, medir por DRM e usar como a DRM um marcador substituto e tentar incorporar cada vez novas drogas. Tem tanto um lado bom quanto um lado ruim relacionado à incorporação de novas drogas com resultado de DRM, que é outro momento para discutir. E aí, existem diversos estudos que foram publicados, ao mesmo tempo que esses diversos estudos são poucos estudos, porque a dificuldade de padronização da utilização desses métodos, eles dificultam muito a realização de estudos, ensaios, né, ensaios comparativos. A maior parte é estudo prospectivo único ou retrospectivo. O que a gente tem de resultado? Nesse estudo aqui inicial, não vou falar todos, mas vamos chamar atenção para alguns. Esse primeiro estudo é um estudo que avaliou 110 pacientes, se não me engano, isso com LMA, com inversão, com NPM1 mutado. Foi uma avaliação de DRM por biologia molecular. O que eles criavam de estratégia? Aqueles pacientes que tinham uma recaída molecular, estão lá, tem um acompanhamento em DRM negativa. Apresentou uma DRM positiva, recaiu ali molecularmente, né? Que eles podiam fazer? Podia parar e só acompanhar ou podia tratar esse paciente. Os pacientes que eram tratados na recaída molecular, antes de esperar uma recaída morfológica, eles tinham uma sobrevida global em 2 anos de 80%, enquanto aqueles que a gente não tratou, esperou e recaiu morfologicamente, tiveram uma sobrevida global de 40%. Chama atenção como é importante o papel da DRM e o tratamento, talvez, de uma maneira mais precoce. O mesmo aconteceu nesse outro estudo também do NPM1, também por RQ-PCR, que avaliou a sobrevida livre de eventos desses pacientes, enquanto eram submetidos a uma terapia preventiva ou não. O que era a quimioterapia preventiva aqui? O paciente ia ser tratado normal, igual a gente trata aqui. O paciente recebe uma quimioterapia de indução, um ciclo de consolidação e avalia DRM. Se tinha doença residual mensurável persistente com biologia molecular após segundo ciclo de tratamento, esse paciente poderia receber uma terapia preventiva, que era FLAG, que é o que a gente faz, ou VLC, que é venetoclax com ARA-C, seguido de transplante halogênico. Ou não fazer nada e só tratar se ele recair. De novo, a sobrevida livre de evento foi maior nos pacientes que trataram de maneira preventiva. Mas só para vocês verem que isso não é tão simples quanto parece, esse estudo aqui é um estudo grande, de 361 pacientes com LMA, que tratados de maneira intensiva e fizeram uma avaliação de DRM por citometria de fluxo. Na análise, não vou comentar muita coisa do estudo, mas na análise em 2 anos, a sobrevida global deles, dos pacientes que tinham DRM negativa, foi de 79% e dos pacientes com DRM positiva de 70%. Apesar dessa diferença aqui, de 79 para 70, ele não conseguiu provar a diferença estatística dos dois grupos. Aqui também há um estudo que tentou incorporar no transplante. O que eles fizeram nesse daqui? Estudo é muito interessante. É um estudo grande, de 2.292 pacientes com LMA. Eles pegaram todos esses pacientes e o que eu achei interessante aqui é comentar como que a DRM foi incorporada. Ele avaliou o potencial dos pacientes tratados com quimioterapia intensiva e transplante. Esse transplante ele podia receber uma quimioterapia intensa, que a gente chama de mieloablativo, ou intensidade reduzida. E eles observaram que quando estratifica por DRM, os pacientes que tinham DRM negativa e menos de 50 anos, fazer um regime intenso ou não faz diferença. Talvez o paciente já tinha um nível de resposta tão importante que ele não precisaria de um regime tão mieloablativo, que está relacionado a uma maior taxa de complicação e maior taxa de mortalidade. Para acabar, aqui é também só um estudo que é um folder de um estudo do estudo MOR, que é um estudo que incorporou
que avaliou a utilização do gilteritinib, que é um inibidor de FLT3 como manutenção pós-transplante. Não vou ficar falando do estudo, o que eu quero mostrar é só que essa droga ela foi incorporada lá fora, baseada num resultado de DRM numa análise de subgrupo, né? Eles têm tentado incorporar ela assim, que é o paciente com DRM positiva pré-transplante que recebeu o tratamento mieloablativo, esse foi o único grupo que mostrou benefício em utilizar o gilteritinib depois, ou seja, DRM é uma realidade, está sendo incorporada nos estudos, e apesar de ter tanta falta de padronização, a gente vai ter que saber entender um pouco desses resultados. Um momento ideal até então é pós-segundo ciclo. Esse estudo do Rovon mostrou que, mesmo sendo após o segundo ciclo, a avaliação da DRM pós-primeiro ciclo também já estava correlacionada com o prognóstico. Se a gente for ver os pacientes que tinham DRM negativa desde o primeiro ciclo de indução, eles tinham muito menor taxa de recaída posterior. E por isso, o Europeu Leuquimia Net recomenda que para pacientes com NPM1 mutado ou CBF leuquimia, que é 821, né, inversão do 16, ou leucemia proamelocítica, a gente faça avaliação por biologia molecular no diagnóstico, pós segundo ciclo de tratamento e ao final do tratamento, sendo na proamelocítica só ao final do tratamento. E para todos os demais, a gente faz avaliação por citometria de fluxo, pós segundo ciclo e ao final do tratamento. Aqui são as recomendações deles para qualidade de amostra. O que é a qualidade ideal de amostra, né? Só queria chamar atenção para, no caso da citometria de fluxo, não ficar mandando muito volume, porque não adianta, você vai diluir a amostra, você perde sensibilidade. E também para o fato de que a primeira amostra para DRM tem que ser o primeiro aspirado do povo. A gente, na hemato, a gente aprende assim, a primeira coisa que a gente faz é a lâmina, e depois a gente coleta o tubo. Para DRM, não, a primeira coisa que a gente coleta é a DRM. E se você vai coletar citometria de fluxo e biologia molecular, você tem que mudar o ponto. Colocou a agulha, aspirou, manda o tubo. Tira, reposiciona a agulha em outro ponto, aspira de novo e manda outro tubo, porque senão você perde sensibilidade do método. O último slide, só para a gente comentar aqui, apesar daquilo tudo que eu falei foi para tratamento intensivo, com a melhoria dos cuidados e a maior sobrevida dos pacientes que são candidatos a uma terapia não intensiva, por exemplo, com os resultados do VIALE-A, né, a Vidase e Veneto, a DRM tem sido incorporada também nessa população e tem vários outros estudos sendo publicados. É importante só saber que eles existem para pacientes também que não são candidatos à terapia intensiva. E aí, para finalizar, DRM para LMA, assim como para LLA, LMC, tem impacto prognóstico. Apesar de ter impacto prognóstico, a gente é carente de estudos comparativos, estudos de padronização, e ela ainda é muito difícil de ser incorporada na prática clínica. Apesar disso, ela já tem sido utilizada como uma DRM como marcador substituto para desfecho. Então, alguns estudos que a gente vai ver, eles vão começar a incorporar isso e a gente vai ter que saber interpretar isso de uma maneira mais adequada. E existem diversas técnicas, né? Pode ser citometria de fluxo, biologia molecular, e a gente tem que saber qual que é o melhor para cada paciente e saber as limitações de cada uma delas para interpretar esses resultados. Era isso que eu tinha para falar.